turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 43 do nono ano. E o assunto na nossa aula é Retorno à Democracia, Governo de Jânio Quadros. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos. Apontar as eleições de 1960 e consequente vitória de Jânio como presidente e Jango como vice-presidente, seu opositor. Descrever a situação do país quando Jânio assumiu e as ações dele para restringir os gastos do governo. Identificar as medidas polêmicas de Jânio. Detalhar as medidas externas de Jânio, com destaque à independência em relação aos Estados Unidos e à condecoração de Che Guevara. Reconhecer os motivos da renúncia de Jânio Quadros. Antes de mais nada, separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, que trata sobre esse assunto, livro didático, aquele de sala de aula, caderno de história para as anotações das principais informações e depois realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos sim continuar a aula de hoje. A eleição que colocou Jânio Quadros como presidente do Brasil ocorre no final do mandato de JK em 1960. Então, quem vence é o advogado e também professor Jânio da Silva Quadros, candidato apoiado pela UDN, aquela lá do Carlos Lacerda que fazia grande oposição aos presidentes analisados. Para vice-presidente, quem venceu novamente foi João Goulart, que era do PTB, coligado ao PSD. E João Goulart, na verdade, era adversário político de Jânio Quadros. Naquele momento, como eu disse para vocês em outra aula, era permitido que o eleitor votasse no candidato a presidente de uma chapa e de vice-presidente de outra chapa, o que não acontece mais. Agora pense a situação do governo de Jânio Quadros. Ele de uma posição, o vice-presidente, oposição. Mas vamos entender. Jânio se colocou como um presidente que governava para o povo, sem compromissos com o partido, e o símbolo de campanha dele era uma vassoura, que com ela ele iria varrer a corrupção e acabar com a dívida externa do Brasil, acabar com a bandalheira que estava acontecendo no país. Jânio assumiu o governo então em 1961 e o momento que ele assume, a inflação e a dívida externa brasileira estavam altíssimas. Ele precisava criar ações para reduzir essa situação. Para solucionar então a situação em que o país se encontrava, ele decidiu restringir os gastos do governo por meio da diminuição do crédito aos empresários, congelamento dos salários e o fim da ajuda governamental às importações de trigo e também de petróleo. Só que esse fim dessa ajuda gerou problemas. Vamos entender. Então, até a eleição de Jânio, o Estado brasileiro subsidiava parte das despesas com a importação de trigo e também do petróleo, com o intuito de favorecer o consumo interno. No entanto, com o objetivo de controlar os gastos públicos, o Jânio reduziu essa participação do Estado. Logo, o que acontece? No início do governo dele, o preço do pão e também dos combustíveis aumentou 100%. Isso foi para a economia naquele momento. O pão, principal alimento, os combustíveis necessários para escoamento de mercadoria, mas também de transporte. Isso não foi uma medida positiva. Por meio dessa política, o governo até conquistou a confiança do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e conseguiu renegociar a dívida externa. Porém, foi uma medida que descontentou a população brasileira e ainda fez com que Jânio Quadros
perdesse a sua popularidade. Algumas medidas polêmicas do governo de Jânio Quadros, coloco aqui para vocês. Foi ele que proibiu o uso de biquínis e maiôs cavados em desfiles de concursos de beleza. Proibiu também o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval. E ainda proibiu as brigas de galo em seu governo. Ele era um presidente bastante moralista. E, de certa forma, tinha apoio da igreja quando assumiu o governo. Foi a mesma igreja, né, parte do clero, que também ajudou a retirar JK do governo da presidência do país. Medidas externas. O que ele fez? Ele procurou demonstrar uma independência em relação aos Estados Unidos. Se com o Eurico Gaspar Dutra o país se colocou bem ao lado dos Estados Unidos, no de Getúlio, JK, ficou aqui em cima do muro. O JK ainda pendia muito para os países estrangeiros, em especial Estados Unidos. Agora, no governo de Jânio, a gente vê uma quebra dessa aliança com os Estados Unidos. Inclusive, ele coloca-se contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos. Lembrem-se da questão ali da Guerra Fria. Apoiou a luta pela independência das colônias portuguesas na África e ainda restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética, que era o principal inimigo do mundo, a questão do comunismo que assustava as grandes potências. Além disso, abriu relações comerciais com a China, que era outra potência comunista. Uma das medidas externas que mais desagradou foi a questão de que, em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros recebeu aqui no país Ernesto Che Guevara, que era um ministro cubano e ex-guerrilheiro, e ainda condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria da nação brasileira. Poxa, ele era líder da Revolução Cubana, que instaurou o socialismo em Cuba. Era uma ameaça para os grandes proprietários, empresários, para as grandes potências. Isso foi uma afronta, esse fato de trazer Che Guevara para o Brasil e ainda condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul. O que vai acontecer? Essa política externa independente descontentou os Estados Unidos, boa parte dos chefes militares brasileiros e líderes da UDN, que era o partido dele, entre eles o Carlos Lacerda, aquele que tanto incomodou Getúlio Vargas e continua nessa liderança política. O que vai acontecer? Militares pró-Estados Unidos e civis liderados por Carlos Lacerda passaram a acusar Jânio de ser aliado dos comunistas e de pretender instaurar uma ditadura no Brasil, uma ditadura comunista. Ele acabou ficando isolado politicamente, então, em 25 de agosto de 1961, 7 meses de governo apenas, o Jânio renuncia à presidência da República e deixa uma carta para ser entregue ao Congresso. Ele alegou nessa carta que forças ocultas o impediam de governar. Alguns historiadores falam que a renúncia de Jânio Quadros, na verdade, foi uma tentativa de golpe, mas uma tentativa frustrada. Jânio apostava que seria reconduzido ao poder nos braços do povo, que ele era adorado, admirado por todos. E teria poderes para governar sem dar satisfação ao governo. Se essa era a intenção dele, foi totalmente frustrada. O Congresso aceitou o pedido de renúncia e a população não reagiu a isso. Jânio tinha adversários poderosos. A maioria do Congresso era de oposição, seja do PSD e PTB. Muitos empresários e chefes militares eram contrários à sua política externa independente. E as camadas populares, elas estavam insatisfeitas com a compressão dos salários e a também alta da inflação.
Então, o salário não estava compatível aos gastos que eles tinham. Gasto com alimentação, aluguel e outras necessidades básicas. Então, toda essa ideia de Jânio Quadros foi por água abaixo. Logo, com a renúncia do presidente, o vice-presidente João Goulart deveria assumir o governo. Porém, nem todos eram favoráveis à posse de Jango. Lembrem-se da questão de que ele é uma oposição e uma oposição bastante próxima ao socialismo, ao comunismo, seja a China, a União Soviética. Mas na próxima aula iremos falar sobre o governo de João Goulart, o tal Jango, que é o último presidente antes do golpe militar que vai instaurar uma ditadura no país, que vai durar de 1964 a 1985. São 21 anos sendo comandados por militares sem nenhum direito, com a Constituição totalmente anulada. Sem muito spoiler, vocês vão agora fazer a atividade da aula de hoje referente a este assunto, com o objetivo de revisitar todo esse assunto, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente para você compreender melhor outros assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!